Ok, vamos começar então. Então, para conhecer aqui a variação do número de bactérias de uma determinada tipo, colocou-se num tubo de ensaio fechado com alguns nutrientes aqui o número de bactérias dessas tipos. Nessas condições, o número em milhares de bactérias existentes no tubo, T horas após a colocação no tubo, é dado por esta função aqui exponencial. Ok, em que n0 representa a dimensão da população inicial. Com o decorrer do tempo, para que tendo o número de bactérias vivas existentes no tubo. Com o decorrer do tempo é basicamente nós calcularmos o limite. De maneira que o t tenda para o mais infinito, não é? Deixar o tempo correr suficientemente, tempo suficiente aqui. E ver para onde é que tende esta função. É isso que eles querem aqui. Temos que calcular o limite. Ok, calcular o limite da função que neste caso é n0, exponencial de 1.08, menos 0.3t ao cubo não, ao quadrado. Ok, como é que é isto? Então é basicamente, nós calculamos o limite, o n0, não é? Até podíamos, como isto é escolha múltipla, não é? Preciso justificar isto muito bem, mas é calcular o limite de n0 vezes o limite a tender para o mais infinito da exponencial. Mas como a exponencial é contínua, não vale a pena estar a... Até podemos aplicar esta identidade, não é? Nós podemos fazer a exponencial do limite e calcular o limite. O limite do expoente tende para menos infinito, não é? Porque nós só precisamos de olhar para o termo meio grau. Até esquecemos aqui isto, não interessa para ninguém, não é? Porque isto é escolha múltipla. Se tivermos de olhar para o menos 0,3t ao quadrado, está a tender para menos infinito. E exponencial de menos infinito tende para zero. Não é? n0 vezes 0. Não, não esqueçam que isto é 1 sobre exponencial de infinito. n0 sobre infinito, que dá 0. Ok? Está feito aqui. Agora, esta pergunta aqui. Considero que n0 é igual a 1.63. Ok, n0 é igual a 1.63. Portanto, nós já sabemos isto. Que neste caso, o número de bactérias é dado por esta exponencial. Muito bem. Num certo instante T1, havia no tubo de ensaio mais meio milhar de bactérias vivas do que uma hora antes desse instante. Ok, determino que recorrendo à calculadora o valor T1, sabendo que este valor existe e é único. Ok. Já vamos ter atenção a isto, não é? Basicamente, traduzido ali, na sua resposta, apresentar uma equação que lhe permita resolver o problema. É tentar perceber o que é aquilo que eles estão a dizer num certo instante T1. Havia no tubo de ensaio mais milhão. Ou seja, o número de bactérias naquele instante T1 era igual a mais meio milhar. Portanto, um meio milhar é metade do milhar, não é? Porque isto está tudo em milhares. Temos de estar atentos aqui à unidade de medida que eles querem aqui. É meio milhar. É milhares. Portanto, significa que o meio milhar que eles estão-se a referir aqui é metade. E este n de T1 era meio milhar mais aquilo que havia uma hora antes desse instante T1. Portanto, que é isto que eu vou escrever agora. N. Quanto é que havia bactérias nesse instante, uma hora atrás? É T1 menos 1. De converter mais ou menos aqui em termos matemáticos aquilo que eles estão ali a falar. Meio milhar era a metade, num certo instante é este T1, e com isto traduzimos aqui, apresentar uma equação que nos permita resolver isto. O que é que... Quanto é que isto valia, não é? Só fazer isto. Portanto, 5 pontos. 5 pontos em 14. 5 pontos.
Ok, 5 pontos aqui em 14. Já está feito, não é? Agora, temos que resolver isto, não é? Então, como é que nós resolvemos isto? Temos que pôr na gráfica, não é? Na calculadora gráfica. Vamos meter, por exemplo, aqui na lista, na, na primeira função da calculadora gráfica, não é? O NT1, que neste caso corresponde ao estar ali T1 ou X é a mesma coisa, não é? Portanto, eu vou meter f de x, vai ser esta aqui a azul, na mesma azul. Em que não vou fazer nada, vou simplesmente escrever 1.63 exponencial de 1.08x menos 0.3x ao quadrado. Porque na calculadora temos é o x, não vamos ter o t, não é? Portanto, vou meter x e do lado da outra função, que é a g de x, que é esta toda, é 1 meio mais n de t1 menos 1. Mas n de t1 menos 1 é onde está o t, vamos substituir por x menos 1. Onde está o t? Por x menos 1 ao quadrado. Podíamos meter t, não é? Mas na calculadora vamos meter x, então eu já vou meter aqui x. Portanto, temos estas duas funções f e g, em que nós queremos intersetar as duas, não é? O problema consiste em termos da calculadora gráfica, fazer a interseção entre as duas funções. E é isto que vocês dizem. Vou fazer a interseção entre com f e g e depois fazer uma visualização. Reproduza no referencial, esta segunda parte, reproduza no referencial os gráficos das funções visualizadas na calculadora que permitem resolver a equação. Então, depois de fazerem aqui o gráfico de f e de g, vão ter que ver qualquer coisa deste género aqui. Ok? Assim uma curva para a f e uma curva para a g. Portanto, assim muito grosseiro, não é? Mas vão ter aqui um ponto de interseção aqui. Que é o ponto A que eles querem. Dá-me o ponto de coordenadas A. Que neste caso, o A abscissa vai dar 2.089 e a ordenada iria dar 4.202. Mas o que interessa responder é o valor da abscissa, não é? O instante T1 é então 2.089. Que segundos ou em horas? Está bem em horas. Ok. Vemos aqui, está bem em horas. Portanto, nós respondemos isto em horas. Agora temos que não nos esquecer que o, o simples facto de escrever aqui o gráfico e as coordenadas dá-nos mais 6 pontos. 6 pontos aqui. Mas ainda faltam 3 pontos, que é não nos esquecermos de dar na forma pedida, que é reproduza, apresenta as coordenadas dos pontos relevantes arredondadas às milésimas e apresente o resultado em horas e minutos. Em horas e minutos. Portanto, nós nunca dizemos que o instante foi 2.089. Temos que dar em horas e minutos. Então é fazer aqui a conversão. Isto é 2 horas mais 0,089 horas. Mas na realidade, uma hora tem 89 minutos. Tem 60 minutos. Então é só converterem uma hora para 60 minutos aqui. Multiplicarem por 60, não é? E isto dá, se não me engano, 60 vezes 8, alguns nos 48.089 vezes 60 dá mais ou menos 5. Ok, 5. Portanto, 2 horas e 5 minutos, aproximadamente. Portanto, o instante que eles pediam ocorreu 2 horas e 5 minutos após a colocação das bactérias. Ok, isto, dar aqui a resposta, mais 3 pontos. 3 pontos, ok. Portanto, estava feito. Não é? O que dá mais trabalho é escrevermos aqui a função f e a g na calculadora, pedir a interseção lá na calculadora e darmos aqui o ponto de interseção. Ok, pronto. Mais. Pronto, uma pergunta aqui um bocadinho mais analítica, não é? Não tanto prática, que é, se temos esta função que está definida desta maneira, por ramos. Ok, como é que nós estudamos a função f quanto à existência de assíntotas horizontais ao seu gráfico e caso estas existam?
escrevam as respectivas equações. Portanto, o que é que poderia haver? Ok, neste caso não é preciso estudar assíntotas verticais, não é? Porque eles também não pedem. Mas se pedissem, não existiriam, não é? Porque a função está em domínio R, não é? Domínio def é R, é todo R. Não há assíntotas verticais. Automaticamente. Portanto, só pedem assíntotas horizontais ao seu gráfico. Então temos que, basicamente, lembrar-nos aqui do declive e da ordenada na origem, porque eles querem as equações deste tipo, mx mais b. E, portanto, calcular isto. Mas se são horizontais, não é? Nem é preciso, já nem é preciso preocupar-nos muito com o m, não é? O m, se são horizontais, o m tem que ser zero neste caso. Então, se o m for zero, o que nós temos que fazer é, aqui na 9.1, é simplesmente calcular o b, quer quando o x tenda para mais infinito, quer quando tenda para menos infinito. Eu vou fazer primeiro para mais infinito. Se é para mais infinito, não vale a pena olhar para o ramo de cima, porque o ramo de cima só vale para os negativos. Portanto, eu vou só olhar aqui para o ramo de baixo e calcular aqui um limite de raiz de x ao quadrado mais 1 a dividir por x mais 1 menos 3. E estudar este limite. E ter atenção, não é? Que a primeira coisa, sempre em qualquer limite, é, é substituir, não é? O x por mais infinito. E ao substituir o x por infinito, nós vemos que dá uma interminação, não é? Vai dar aqui infinito sobre infinito. Menos 3. Ok. Boa tarde. Portanto, o infinito dá infinito menos infinito, que é uma interminação. Quando estamos a estudar este limite aqui. Boa tarde. E agora, exatamente. Então, como é que nós calculamos este limite? Este limite amarelo que é um limite que nos dá uma interminação. Infinito sobre infinito. Temos que fazer aqui qualquer coisa, não é? Alguma transformação. Neste caso, quando aparecem as raízes, ou aplicamos o conjugado, não é? Ou usamos esta ideia aqui que é de, uma vez que dá-nos infinito sobre infinito, é como quando não tem raiz, não é? Escolher o termo maior grau em cima e em baixo. É isso que eu vou fazer. Só para isto estar bem formalizado, não é? E para não descontarem nada, vocês têm que apresentar assim, não é? Pôr em evidência o termo maior grau em cima e o termo maior grau em baixo. O menos 3 já nem me preocupo com ele, não é? Porque ele não está ali a fazer nada, não é? O que é problemático é ali, neste caso aqui, neste x ao quadrado. Então, mas, uma vez que já metemos evidência, nós podemos passar para fora desta maneira, aquilo que está ali dentro. X, 1 mais 1 sobre x, de maneira com o objetivo de cortar coisas. E conseguimos, neste caso, esta raiz corta com aquela, este x vai cortar com este x. E vamos conseguir perceber que o limite desta fração, quando x tende para mais infinito, é também o limite, o quociente dos limites. Também é outro passo que não nos podemos esquecer aqui. De dizer porque eles podem nos descontar ali no exame. O quociente, o limite do quociente é o quociente dos limites. E agora sim, não é? Dizermos que isto está a tender para 1, porque 1 sobre x ao quadrado tende para 0, não é? Quando vocês fazem um limite, isto vai ter 1 mais 1 sobre infinito. E aqui também vai dar 1 mais 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é 0. Já me esqueci do 3. Não posso. É proibido. E agora? Menos 3. A raiz de 1 mais 0 dá raiz de 1. Ali embaixo também dá 1. Menos 3. 1 menos 3. Menos 2. E, portanto, um dos limites já calculamos. Ou seja, a ordenada na origem, a primeira assíntota horizontal, a horizontal, quando o x tende para mais infinito, já conseguimos perceber. É a reta
y é igual a menos 2. Pronto, esta já está tratada. Agora, e quando o x tende para menos infinito? É o outro caso. Qual é que é a expressão que nós vamos olhar? É a expressão do ramo de cima. Porque a função só começa a ser aquela de cima quando o x é negativo. Portanto, se querem que nós calculemos este b quando o x tende para menos infinito, temos que ir buscar a expressão de cima. A azul, x menos e elevado a menos x a dividir por x. Ok, e agora é melhor, como em qualquer limite, não é? Vocês substituem o x por menos infinito, assim num cálculo auxiliar, e o que é que nos dá? Dá menos infinito. Menos infinito a dividir por menos infinito, mas menos infinito dá menos infinito. Isto dá indeterminação infinito sobre infinito, que é um problema. Não pode ser. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? É tentar aplicar um limite notável, não é? Porquê? Porque nós tivemos aqui a exponencial aqui. E muito provavelmente quando temos ali uma exponencial é porque temos que aplicar um limite notável que está lá no formulário. Só que está aqui com o x menos, mas o x é exatamente igual ao de baixo. Portanto, ajuda se nós conseguirmos aqui separar a fração que conseguimos. É muito mais fácil agora fazer 1 menos o limite quando o x tende para menos infinito da exponencial de menos x a dividir por x. E olhar para este e ver que este que está aqui, este limite, dentro dos limites notáveis que nós temos lá no formulário do Exame Nacional, este assemelha-se muito a este aqui, que nos diz que tende para mais infinito. Quando o x tende para mais infinito, é elevado a x a dividir por uma potência de x tende para mais infinito. E aqui está muito parecido. Só que a diferença é que aqui está um menos e este está a tender para menos infinito. Mas não há problema quando isto acontece. O que nós temos que fazer aqui é a substituição. Uma substituição aqui que seja vantajosa, não é? Neste caso é substituirmos o y por menos x. Substituirmos o y por menos x. Eu vou continuar aqui deste lado. Vamos ter automaticamente exponencial de uma qualquer coisa, que é esse x, estava ali em cima no limite notável do Exame Nacional, no formulário do Exame Nacional, a dividir por menos y. Não é? Porque se o y é menos x, o x é menos y, e se o x estava a tender antes para menos infinito, qual é que é a implicação prática disto? É que o y tende para mais infinito. É só trocar o sinal. E agora, de repente, magicamente, já temos o limite notável ali. O limite notável ali de cima. Este. A aparecer aqui. Só nos falta passar o menos para fora. Este menos está aqui. Este menos, passá-lo para fora. Podemos passar e fica mais. E de repente, já sabemos aqui que temos o limite notável. Porque a letra não interessa. Mesmo que esteja aqui um x e ali esteja um y, e vice-versa, não interessa. O que interessa é que a variável está a tender para mais infinito e temos e elevado a y sobre y. E esta coisa toda verde, tende para mais infinito. E 1 mais infinito é mais infinito. Portanto, como o b deu-nos infinito, qual é que é a nossa resposta? Não há assíntotas horizontais. Quando dá infinito, se o declive também desse infinito aqui, já não havia assíntotas horizontais. Como neste caso o b também não existe, como o b deu infinito, também já não existem assíntotas horizontais. Pronto. Quando não existem assíntotas horizontais, quando o x tende para menos infinito. Para quando tende para mais infinito existe, que é y igual a menos 2. Mas para menos não. Portanto está ali, está feito. Ok? Em termos de pontuação, não é? É o primeiro limite. O primeiro limite, não é? De determinar o limite do x a tender para mais valia um bocadinho menos, não é? Este valia 5 pontos. Esta valia 5 pontos.
Exatamente, esta valia 5 pontos. Esta valia 7. Um bocadinho mais, porque temos que fazer ali a mudança de variáveis e tal. Portanto, 5, 7, não é? Mas em 14. Portanto, faltam-nos 2 pontos só para dizer isto. Reparem aqui. Uma coisa importante, né, é dizer que o simples facto de dizer que não há, existem assíntotas horizontais quando o x tende para menos infinito e dizer que existe, dar aqui a resposta, existe uma assíntota horizontal, dá-nos mais 2 pontos. Se nós não tivéssemos concluído isto, eles cortam-nos 2 pontos ali no final. Ok? Portanto, não esquecer isto. Existe uma assíntota horizontal quando o x tende para mais infinito e que é igual a de expressão y igual a menos 2. Portanto, estas duas coisas aqui dão-nos mais 2 pontos. Ok? Não se esqueçam disto. Ok. Mais. Hum, exato. E agora temos que fazer o quê? Determina a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de f no ponto abscissa menos 2. No ponto abscissa menos 2. Portanto, se é no ponto abscissa menos 2, eles estão-se a referir ali ao primeiro ramo. A função que aqui está válida é a função que está no primeiro ramo. Ok, vou só copiar isto aqui para baixo. E, portanto, nós temos que escrever, eu não estou a conseguir copiar, então é B, é calcular o declive da reta tangente no ponto abscissa menos 2. Ok, então como é que nós fazemos sempre? Usando como a função, neste caso, é aquela que está ali, é do primeiro ramo, x menos e elevado a menos x sobre x. Reparem, é só esta que interessa, porque é aqui que está quando o x é negativo. Como é que é o declive da reta tangente? O que eles estão-nos a pedir é qualquer coisa deste género. É aqui no menos 2. Eu não sei se é assim o gráfico dela, mas eles estão-nos a pedir a reta tangente. Esta expressão da reta tangente, que é sempre o declive vezes x mais a ordenada na origem. Mas agora o declive já não é da mesma maneira que utilizamos nos limites. É mesmo a derivada de f no ponto da abscissa que eles escolheram. Neste caso eles escolheram o a igual a menos 2. Portanto, o que nós temos que fazer agora é derivar a função f no ponto que eles nos pediram, que é no menos 2, e depois encontrar a expressão da reta tangente. Ok? É melhor. Às vezes vale a pena perder tempo aqui a simplificar a expressão. Não deixar a função tal e qual como ela está, como eles apresentam. Porque é muito mais simples se nós separarmos ali, como eu fiz ali atrás, separarmos aquilo em duas frações e dizermos que a função é isto. Porque eu agora vou ter que derivar. Vou ter que derivar um quociente, não é? Então é muito mais simples derivar este 1 menos exponencial de menos x. Porque a derivada da constante 1 vai à vida. Ficamos com a derivada de 1 menos a derivada de um quociente. E não esquecer, a derivada de uma constante é zero. Vão ao formulário. Derivada da exponencial. Que regras é que temos que olhar? É esta. Derivada do expoente vezes a exponencial. E olhar para a regra da divisão. F'g menos f vezes g' é dividir por g quadrado. É isto que nós temos que procurar aqui. Pronto, para resolver isto. Portanto, o primeiro deu zero. Primeira derivada do de cima é a derivada da exponencial. Eu vou só copiar isto. Copio a exponencial menos x, derivo x e divido pelo o que está em baixo ao quadrado. E pronto. E agora, aplicando bem a fórmula, eu tenho que derivar a exponencial. A derivar a exponencial é derivar o expoente, nada mais. E copiar a mesma expressão que está ali. A outra, a segunda derivada que eu preciso de calcular é a derivada de x. A derivada de x é 1, não é? O crescimento é sempre unitário, é sempre 1. Estamos a crescer sempre de 1 em 1. E, portanto, da mesma forma, vamos chegar aqui à conclusão que é a derivada de menos x
Só não me esquecer aqui do menos. A derivada do menos x é menos 1. E ficamos aqui com uma expressão mais simplificada, depois de meter o exponencial de menos x em evidência. Compensa, muitas vezes, pôr aqui em evidência as coisas. Não é? Este exponencial de menos x estava-se a repetir, então meti em evidência e está feito. Isto é a derivada, mas é a derivada de f em qualquer x. Eu não quero em qualquer x, eu quero em menos 2. Portanto, é agora olhar ali e substituir o x por menos 2. E dá-nos exponencial ao quadrado. 2 aqui menos com menos dá mais. Fica 1, 4. Ou seja, 1 quarto de e ao quadrado. Isto é o declive. Isto é o declive. Pronto, já temos a expressão da reta. O declive da reta vai ser 1 quarto de e ao quadrado mais b. Falta-nos só descobrir o b. O b vem por substituição de um ponto, não é? Basta sabermos qual é que é o ponto que eles se referem aqui. Que neste caso qual é que é? Temos que substituir o ponto menos 2 ali na função, para percebermos qual é que é esta imagem, porque o ponto que passa ali na reta é sempre o ponto que está na função. E portanto, neste caso, o que é que eu tenho que descobrir? Aquele ponto A é dizer que é menos 2, f de menos 2. O ponto que vai passar na reta vai ser este ponto de coordenadas menos 2, f menos 2. É isto que só me falta fazer, é descobrir quanto é que é f de menos 2. F de menos 2, nada mais fácil, é só substituir ali na função, nesta expressão nova que eu encontrei aqui, mais simplificada, e fazer 1 menos exponencial de 2 a dividir por menos 2. Ou seja, 1 mais 1 meio de e elevado a 2. Já sei o y que eu vou substituir aqui, este y aqui, já sei o x. O x que nós vamos substituir, falta um aqui, vai ser por menos 2. Portanto, daqui conseguimos encontrar o b que falta. Vai ser 1 mais 1 meio é ao quadrado, 1 quarto é ao quadrado, vezes o x, que é menos 2, mais b. Isto tem que ser igual. E agora, resolvemos isto em ordem a b, passamos este por este lado, e fica 1 mais 1 meio de e ao quadrado, mais 1 meio de e ao quadrado, igual a b. E, portanto, b é igual a 1 mais e ao quadrado. Pronto, já descobrimos o que falta. Portanto, reta tangente, dar aqui a resposta final, reta tangente, é y igual a 1 quarto de e quadrado de x mais 1 mais e quadrado. Ok? Portanto, estava feito. Portanto, para descobrir aqui, perceber, não é? Ou seja, encontrar aqui até encontrar o declive davam-nos aqui 9 pontos. Reparem aqui, bastantes pontos aqui. 9 pontos. Até chegar aqui. Até dar aqui a expressão da derivada, calcular o declive, fazer aqui as contas todas, dá-nos 9 pontos. O resto de pontos, para descobrir o B, 5 pontos. Ok? Este passo final aqui, descobrir o B, vou escrever aqui, até descobrir o B, mais 5 pontos. Ok? E pronto, e depois apresentar, não é? Aqui a reta, não é? Inclusive, não é? E dá-nos ali ok, a expressão da reta. Ok. Portanto, próximo. Resolve este item sem recorrer à calculadora. É o próximo, não é? Ok. Estou a ver que tem aqui um errozinho aqui, olha, desculpem lá. Tem aqui o menos. Reparem este menos aqui atrás. Cometi este erro crasso aqui. Menos, não o transportei para aqui. Menos. Mas, menos, com aquele menos que estão ali, isto vai ficar tudo. A única diferença é aqui o menos, reparem aqui. Aqui estavam a dar 1, só me esqueci do menos
também foi fácil de adaptar. Se isto acontecer, não entre em pânico, não é? Porque é só adaptar ali convenientemente, não é? Aqui também me aconteceu isto agora, menos. Então, o declive é menos um quarto é o quadrado. Foi essa a única coisa que me enganei. Então, mas aqui vai afetar também aqui no cálculo do declive. Menos. Ok. Ao passar para o outro lado, eh, vai-se anular. Em vez de estava por ser positivo, vai ficar negativo. Então não, isto não existe para ninguém. O B é igual a 1. Então a expressão da reta é menos um quarto, agora sim. Menos um quarto é o quadrado de x mais 1. Agora sim. Esta é a expressão da reta tangente. Ok, agora sim. Para chegar aqui, mais uma vez, eu vou só meter aqui, era 5 pontos, não é? E não nos enganarmos, era 5 pontos. Pronto, próximo. Então, resolve este item sem recorrer à calculadora. Em que a função g está definida no domínio π meios, 3 meios de π. E esta é a função x cosseno de x mais seno de x. Ok. Mostre, recorrendo ao teorema de Bolzano-Cauchy, que existe pelo menos um ponto de potência ao gráfico de G, tal que a reta tangente ao gráfico nesse ponto. Portanto, existe um A, basicamente, existe pelo menos um ponto pertencente ao gráfico da função G, tal que a reta tangente nesse ponto tem que ter declive menos um meio. É o que eles estão a exigir. Mostra que temos que mostrar que existe este ponto hipotético A que eles estão aqui a referir. Que faz com que o declive da reta tangente nesse ponto seja menos um meio. Nós sabemos como é que eles chegaram ao declive de menos um meio. O declive da reta tangente. Se isto é a reta tangente, nós sabemos que o declive, não é? Este declive que está aqui, tem que ter sido calculado com a derivada da função no ponto hipotético A que nós não sabemos. Foi assim que eles chegaram ao menos um meio. Nós sabemos que reta tangente, declive da reta tangente é sinónimo de derivada naquele ponto. É o crescimento, é a velocidade, é a taxa de variação infinitesimal naquele ponto específico. Quanto é que está a função a crescer naquele ponto? Neste caso está a crescer menos um meio, não é? Ali o gráfico está mal, a reta está em declive negativo, não é? Mas não interessa. A função está a crescer de acordo com aquele crescimento de menos um meio. Ok, então temos que, no fundo, temos que correr ao Bolzano-Cauchy, não é? Mas previamente fazer ali a derivada. Qual é que é a derivada da função num, num ponto x qualquer? Vai ser aplicar aqui a regra da derivada. Não esquecer. E que regras é que nós precisamos agora? Precisamos da regra do produto que está lá. É derivar o primeiro, copiar o segundo, deixar o u sozinho, derivar o segundo. E precisamos das regras do cosseno e do seno. Portanto, olhar para aquelas regras e saber que quando temos de derivar o cosseno é menos seno e derivar o seno é cosseno. Nada mais. Estão a ver? É seguir bem aqui as regras e não nos enganarmos a aplicar as regras. Portanto, é o que eu vou fazer aqui. Eu, antes de aplicar esta equação, vou fazer este cálculo auxiliar aqui de calcular a derivada. A derivada vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E vou já multiplicar, calcular a derivada do seno, não é? Este. Quanto é que é a derivada do seno? É cosseno. Está ali. Derivada de x é 1. Derivada do cosseno é menos seno de x. Portanto, eu já tenho aqui, à parte, como é que é aqui a derivada para qualquer x. Vou só simplificar um bocadinho mais. Isto é 2 cosseno de x menos x seno de x. Pronto. Isto é aquilo que eles estão-nos aqui a dizer. Aqui é que a derivada no ponto A tem que ser igual a menos o meio. Ou seja, nós temos que mostrar que esta equação 2 cosseno de x menos x seno de x tem que ser igual a menos o meio. Esta nós não conseguimos resolver analiticamente. É impossível resolver analiticamente. Nós temos que usar o teorema Bolzano-Cauchy. O teorema Bolzano-Cauchy
teorema de Bolzano Cauchy, o que é que nos diz? É que f tem que ser contínuo. F tem que ser contínua. Uma determinada função tem que ser contínua em AB e que quando nós, é melhor nós aplicarmos o corolário de Bolzano muitas das vezes, porque nós só precisamos de mostrar que as imagens mudam de sinal. Se nós conseguirmos provar estas duas coisas, que é o que o teorema de Bolzano disse, ele provou que se f é contínua em AB e se as imagens mudam de sinal, então, de certeza absoluta que nós podemos dizer que existe um C, de alguns entre os dois valores A e B, que fazem com que a função se anule. Estão a ver? É isto que eles provaram. Nós não temos que provar isto que eles provaram. Isso é que era mais complicado. O que é que nós temos que fazer é mostrar que estas duas condições estão verdadeiras. São válidas. Que f é contínua e que as imagens mudam de sinal naquele intervalo AB. Que neste caso, o que é o AB? É este. Isto é o intervalo AB. O A é π sobre 2 e o B é 3π sobre 2. Portanto, é isto que nós temos que provar para mostrar que a função anula-se. Neste caso, a função que nós estamos aqui a ter é igual a menos um meio. Não é bem aquilo pretendido, não é? Mas nós podemos bem passar, manipular a expressão e identificar aqui a função f. O que é aqui a função f, neste caso? É isto aqui. Bastou-me passar o menos um meio para o outro lado. Eu já posso definir, e é o que vocês têm que dizer, não é? F de x é igual a 2 cosseno de x menos x seno de x mais um meio. Pronto, é esta função f que nós vamos tentar aplicar o teorema de Bolzano. E não a derivada, como estávamos ali em nenhuma reta tangente. O que nós temos que aplicar é o teorema de Bolzano é esta função f. Ou seja, dizer-vos que f é contínuo. E não é preciso provar nada, é só escrever. É contínuo em π sobre 2, 3 meios de π, pois é a subtração de funções contínuas. Nós já sabemos que são sempre contínuas. Uma que é 2 cosseno de x é trigonométrica e a outra é x seno de x, também é trigonométrica. Porque também é o produto de uma polinomial com uma função trigonométrica e todas estas são contínuas já. E somar um meio também a funções contínuas também não muda nada. Portanto, isto é tudo contínuo, está feito, não é? É contínuo em AB. O primeiro está verificado. Segundo, é que é o mais chato, é só substituirmos a função que nós identificamos pelo A, está aqui, que é π sobre 2, e pelo B. Mas também não são contas não muito complicadas. Não costumam ser muito complicadas, não é? No exame. É só nós lembrarmos que o cosseno de π sobre 2 é 0 e, portanto, e sendo π sobre 2 é 1. Esta coisa toda é 1 e está menos π sobre 2 mais 1 meio. E agora, até mesmo usando a calculadora, nós vamos perceber que isto é negativo. Porque é π, não é? π é 3,14, é sempre maior do que 1, então vamos chegar à conclusão que é negativo. Pronto. E 3 meios de π? Mesma coisa. Vamos substituir na função. Este também dá 0. Este também dá 0, porque é cosseno de 3 meios de π. Menos 3 meios de π mais 1 meio. Menos 3 meios de π seno de. Esqueci-me de substituir. Seno de 3 meios de π mais 1 meio. Até porque já me ia dar uma contradição qualquer, não é? E sendo 3 meios de π, quanto é que é sendo 3 meios de π? É o ângulo é 270 graus. O seno aqui, neste caso, é menos 1. E, portanto, ficaria menos 3 meios de π vezes menos 1 mais 1 meio, que dá 3 meios de π mais 1 meio. Claramente, isto é positivo. Portanto, conclusão, f de π sobre 2 vezes f 3 meios de π é negativo, mudou de sinal. Um é positivo e outro é negativo. É só isto que nós temos de dizer. Então, podemos, pelo teorema de Bolzano, não se esquecerem de dizer isto, pelo teorema de Bolzano Cauchy, podemos afirmar, estão verificadas as condições, não é? Então podemos
existe pelo menos um x, quem diz um x é um a pertencente a um intervalo de π sobre 2 é 3 meios de π, tal que a função f anula-se nesse ponto da posição A. E que, consequentemente, não esquecer de dizer, referir aquilo que nós estávamos a fazer inicialmente. Era que era 2 cosseno de x menos x seno de A seno de A é igual a menos 1 meio. Mas isto era o quê que nós tínhamos visto? Isto era a derivada da função g num ponto A, que era o declive. Pronto, agora já não era preciso dizer isto, não é? Mas era o declive mostrado pelo teorema bolzano. Existe pelo menos um A naquele intervalo que faz com que o declive seja igual a quê? Igual a menos 1 meio. Ok. Pronto. Portanto, só ver aqui o que é que tínhamos quantos pontos para este. Ora bem, pontos para este, 14 pontos, ok. Portanto, calcular a derivada, 3 pontos. 3 pontos. 3 pontinhos, aqui, 3 pontos. Para fazer aqui a derivada. E pronto. Aplicar o teorema bolzano, não é? Do princípio ao fim, era o resto, basicamente, não é? Aplicar aqui, seria aqui os 11 pontos, não é? Até aqui. Referir estes passos todos, não é? E eventualmente, e este bocadinho final, só este bocadinho final aqui, 2 pontos. Portanto, não esquecer no final de invocar o teorema, dizer que pelo teorema bolzano aconteceu isto e aquilo, então era aquilo que nós queríamos mostrar, era que existe pelo menos um ponto desse tal gráfico da função g, tal que a reta tangente nesse ponto tem declive menos 1 meio. Ok? Portanto, estava feito. Mais, este aqui, este município construir um dos seus parques uma rampa de skate entre as duas paredes verticais distanciadas 21 metros uma da outra. Ok, como está ali a dizer, não é? Portanto, daqui a aqui são 21 metros. E na figura 4 só representas um quarto longitudinal da rampa e 2 jovens. Pronto. Nesta figura, o arco BD representa a rampa. Este bocado aqui. E os segmentos da reta A, B, C, D representam as paredes e o segmento AC representa o solo. Pronto. Os P aqui representam as posições dos 2 jovens na rampa. Temos que ler com cuidado isto, por mais chato que seja, não é? Tem que se ler bem isto, apesar da figura ser minimamente perceptível o que é aquilo, não é? Pronto. E admita que a distância ao solo é o f de x de um ponto de rampa situado x metros à direita da parede representada na figura por AB. Portanto, é como eles dizem aqui. O x representa esta distância que vai daqui a aqui. E a altura do Sol à rampa é dada pela função f de x. Que está aqui em baixo, não é? Não vou escrever agora toda. Admita que a distância é esta aqui. Qual em metros, com o arredondamento às décimas, o valor absoluto da diferença entre as alturas das duas paredes da rampa de skate? Portanto, ver aqui quanto é que é o valor absoluto da diferença entre as alturas das duas paredes. Ou seja, eles querem a altura da primeira parede, que é a distância do A ao B, menos a distância do D ao C. Que isto em termos da função f, não é? Se a função f dá-nos todas as distâncias, é no fundo que calcularmos quanto é que é vale a função f no ponto 0 e ver quanto é que vale a função f no ponto 21, porque nós sabemos que as duas paredes estão distanciadas 21 metros uma da outra. Mas eles agora querem as distâncias das alturas. A diferença das duas alturas, aliás, das duas paredes. Tentei fazer esta conta. F de 0 menos F de 21. F de 0 é substituir aqui por 0. Isto vai tudo à vida. Exceto e fica o 3.4. Portanto, isto é 3.4. Agora o que vai nos dar mais trabalho é o F de 21.
Mas é uma questão de calcularmos isto na calculadora. Vezes 21 à quarta, menos 0,05 vezes 21 ao cubo, mais 0,11. 21 ao quadrado, menos 21, mais 3,4. E isto vai-nos dar aqui um número que, depois de fazendo a diferença, não é? Vai-nos dar a resposta. Portanto, o f de 0 dá 3,4. O f de 21 dá 4,05. Se eu não me enganei aqui, não é? 4,0531. 3,4 menos 4,0531 vai dar alguns 0,7. Pronto, que a resposta correta é a B. Ok? Portanto, fazer aqui esta cálculos mínimos, não é? E estava feito. Próximo. Era, num certo instante, ok, os dois jovens estão à mesma distância do Sol. Um mais próximo da parede, representada por AB, e o outro mais próximo da parede, representado por CD. Ok, vou só puxar isto um bocadinho mais para cima. E, portanto, o jovem que se encontra mais próximo da parede, portanto, é este, está a 1 metro. Estão-nos a dizer que o jovem que está mais próximo da parede, AB, eu vou desenhar aqui, é melhor, AB, este jovem P, não é? Está a 1 metro. Está a 1 metro de distância, não é? Da parede. Onde é que ele diz isso? Exato. O jovem que se encontra mais próximo da parede representada pela AB está a 1 metro desta parede. Portanto, está aqui a 1 metro. Ok? E então significa que o X é 1, neste caso. Deste de jovem. Seja D a distância que se encontra da parede representada por CD, o jovem que dela está mais próximo, que é o outro jovem que está aqui. Ele também está a uma determinada distância. D. Ou seja, aqui há no fundo de ser 21 menos D. Porque se a distância entre os dois pontos A e C é 21 metros, então em termos do X, não é? Este é 21 menos D. Esta distância aqui. Ok, e eles querem que, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, o valor de D, sabendo-se que esse valor existe e é único. Ok, temos que apresentar uma equação que lhe permita resolver o problema. Ok, portanto, e eles estão à mesma distância do Sol, não esquecer isto. Os dois jovens estão à mesma distância do Sol. Ou seja, a função aqui, que é a distância do Sol, do ponto P ao Sol é f de 1, a distância do ponto Q ao Sol é o tal f de x, que eu não sei qual é que é. Podíamos dizer que era 21 menos d, não é? Mas eu vou designar x, agora neste caso, f de x. Então isto tem que ser igual, f de x. Que é este só, não é? Eu estou a dizer que o x é o 21 menos d, não é? Apenas, que é este ponto aqui. Isto tem que se verificar. Portanto, o problema consiste em nós fazermos esta equação na calculadora, isto é a equação, é esta que nos permitia resolver o problema. Está feito. Se calhar só escrever mesmo, não é? Por extenso, que a função era 0,005, como é que era? 0,0001x ao quarta, menos 0,005x ao cubo, ok, agora fui longe demais. 005, 011 menos x, 011x ao quadrado, mais x, mais 3,4. Ok. Menos x. Portanto, escrever isto e dizer que isto tem que ser igual ao f de 1 e colocar, lá está, dizer que vou colocar isto no y1, não é? Da primeira função da calculadora 0,0001 x à quarta, menos 0,005 x ao cubo, menos 0,11 x ao quadrado, ou mais 0,11, eu estou-me a enganar a passar, mais 0,11 x ao quadrado, menos x, mais 3,4, na segunda função, meter o valor de f de 1, que neste caso também podemos calcular aqui,
diretamente na calculadora. 0,01 à quarta, menos 0,005 1 ao cubo, mais 0,11, menos 1, mais 3,4. E, portanto, pedir fazer a interseção das duas curvas, temos que dar aqui mesmo uma visualização gráfica. Ela vai nos dar aqui também uma espécie deste tipo, exatamente como na figura, em que o que nós queremos era que isto fosse igual a 2,505, vai ser aquela reta. Esta reta aqui, a segunda função, o y2 vai ser 2,505, a primeira vai ser aquela curva e vai nos dar aqui 2 pontos. O primeiro era 1, tinha que ser, não é? E o segundo ponto vai nos dar 18,288, que é o x que nós estamos à procura. Mas o problema consistia em responder qual é que era a distância. Esta distância daqui a aqui. A d. Então, mas nós sabíamos, já tínhamos visto que o d era x, aliás, o x era 21 menos d. Então, o d é 21 menos x, mas o x agora foi 18,28. Então a distância é aproximadamente 2,7 metros. É essa a distância que o rapaz Q está no Sol. Do Sol não, da outra parede. Ok? Portanto, está feito. Isto, determinar o f de 1 e equacionar o problema dava-nos 8 pontos. Portanto, este bocado aqui todo, 8 pontos. Para determinarmos o f de 1, que deu 2,505 na máquina, dava-nos 8 pontos. E reproduzir o gráfico e apresentar as coordenadas, apresentar isto o mais completo possível, 8 pontos. Este gráfico aqui, 8 pontos. E depois apresentar o valor pedido, que é isto, não é? Fazer esta mini equação, 4 pontos. Ok. Fazer uma coisa muito parecida a isto, dá-nos a cotação completa. Ok, próximo. Ok, seja f a função de domínio 0 a mais infinito, cuja derivada é dada por isto. Ok, a derivada, já sabemos a derivada. Não sabemos a função original, mas sabemos a função derivada. Estuda a função f quanto ao sentido das concavidades. Pronto, e quanto à existência dos pontos de inflexão? Pronto, tendo atenção, não é? Que quando ela está voltada para cima, agora não consigo, quando ela está voltada para cima, é porque é não esquecer só este pequeno pormenor, não é? Que a segunda derivada é positiva. Quando ela está voltada para baixo, a segunda derivada é negativa. Ok? Portanto, é isto que nós temos que calcular, é estudar a função f quanto ao sentido da concavidade, é derivar mais uma vez. Eles já fizeram o primeiro passo, por assim dizer, de calcular a primeira derivada. Só precisamos derivar mais uma vez esta. Isto é aplicar a regra do quociente, mais uma vez. A regra do quociente diz derivar o que está em cima, multiplicar pelo que está em baixo. Deixar o que está em cima, multiplicar pela derivada do que está em baixo. É dividir pelo quadrado de baixo. Se não nos enganarmos a aplicar a fórmula, está muitos pontos já atribuídos aqui, não é? Nesta resposta aqui. Portanto, eles dão-nos aqui 3 pontos só para aplicar a regra, não é? 3 pontos para isto. 3 pontos. Então, derivar 2 mais ln de x vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo. A dividir pelo de baixo ao quadrado. A derivada do ln. Vamos lá ao formulário e vemos que é 1 sobre x. Então, este primeiro dá 1 sobre x vezes x menos 2 mais ln vezes 1. E estamos a chegar aqui à expressão da segunda derivada da função f. Vai ser 1 menos 2 menos ln de x. A expressão mais complicada, mais simplificada, é esta. Pronto, ficamos 1 menos 2 dá menos 1. Metemos o menos em evidência e chegamos aqui. O mais rapidamente possível, tentamos chegar aqui à segunda derivada. Ok? E queremos saber o sentido das concavidades e os pontos de inflexão. Então,
pontos de inflexão. Ok, não sei o que é que se passa aqui, mas os pontos de inflexão, a existirem, não é? Terão que anular a segunda derivada. Portanto, nós vamos tentar anular esta segunda derivada que nós acabamos de encontrar. Mas anular a segunda derivada é anular um quociente. E um quociente, como o domínio está de 0 a mais infinito, não é? O x é positivo. Então isto está tudo bem, não é? Isto, não preciso preocupar com um quadrado que é sempre positivo. Isto, um quociente, só se vai anular se o numerador for 0. Nada mais. O menos também não está aqui a fazer nada. Passam o menos 1 por outro lado. Não nos esquecemos daqui de resolver as equações logarítmicas, que é implicitamente está ali a base E. Não é? O E passa para baixo do menos 1. E ficamos com x igual a E elevado a menos 1. É, é o candidato a ponto de inflexão, pode não ser. Portanto, este é o candidato a ponto de inflexão. Ter feito isto deu-nos 5 pontos. 5 pontos para chegar até aqui. Mais 5 pontos. Eu diria que era bastante dado, não é? Desde que nós não nos esquecemos de resolver ali a equação, não é? Porque o mais difícil até seria este, não é? Esta parte aqui, não nos enganarmos na derivada. Encontramos o ponto de inflexão, o candidato a ponto de inflexão, escrever a tabelazinha. Apresentar um quadro de sinais, que nos dá 5 pontos. Em que vamos meter aqui o zero, não é? O limite superior, que é infinito, em que não está definido neste caso. Ok, não está definido. Não está definido. E encontramos aquele candidato a ponto de inflexão, que é elevado a menos 1. Em que é 0 aqui na segunda derivada. Só temos que perceber o sinal à esquerda e à direita deste ponto. O mais fácil é nós substituirmos aqui por um ponto na segunda derivada que nós saibamos que está sempre à direita do E elevado a menos 1. E elevado a menos 1 é 1 sobre E. 1 sobre E é um bocadinho mais baixo, não é? Do que metade. Não é? Até podemos fazer na calculadora, não é? Isto é mais baixo do que metade. Portanto, nós podemos até substituir por 1, não é? A segunda derivada no ponto 1 e perceber quanto é que é isto. Ali em cima, não é? Aqui nesta expressão final da segunda derivada. Vê-se quanto é que dá isto. Menos ln de 1 mais 1. 1 ao quadrado. Mas menos ln de 1 mais 1, como o ln de 1 é 0, dá-nos menos 1 sobre 1, que é negativo. Portanto, nós já conseguimos dizer que à direita do ponto E elevado a menos 1 dá negativo. Um ponto que esteja ligeiramente à esquerda do E elevado a menos 1 é o E elevado a menos 2. Não é? É o E elevado a menos 2. E ainda mais baixo. Temos o 0. Temos o E elevado a menos 1, que é 1 sobre E. Se eu ainda dividir por outra potência mais alta de E, ainda mais para a esquerda vou estar. E portanto eu aqui substituir por 1. Portanto, não nos esquecendo desta relação de ordem, não é? A segunda derivada de f no ponto E elevado a menos 2 vai ser menos ln de E elevado a menos 2 mais 1. Tudo a dividir por uma coisa que até nem era preciso substituir, que eu já sei que vai dar sempre positivo. O que me está a preocupar é o de cima. Mas o de cima é só não nos esquecermos deste menos 2, que passa para fora e fica menos 2 nas regras do LN. Fica menos 2 mais 1. E, portanto, chegamos à conclusão que ali em cima vai dar negativo, mas com menos atrás dá positivo. Portanto, assim concluímos. À esquerda do E elevado a menos 1 dá positivo. E, portanto, se a segunda derivada dá positivo, a concavidade está voltada para cima, a concavidade está voltada para baixo. E aqui é um momento de viragem, não é? De concavidade, é o ponto de inflexão. Por outras palavras, é o ponto de inflexão. Houve uma mudança de concavidade. É aqui que houve uma mudança de concavidade. Pronto, para ter chegado aqui
é esta tabela quadra de sinais, 5 pontos. Ok. E depois não, isto é que é o mais importante que podemos esquecermos, não é? É que temos que, temos que resumir esta informação toda e escrever. Mais 3 pontos para isto. Se não escrevermos aqui agora a resposta final, eles tiram-nos mais 3 pontos. Portanto, temos que dizer que F tem a concavidade, que é não nos enganarmos a escrever aquilo que tivemos a observar aqui. F tem a concavidade voltada para cima em x pertencente a 0 até e elevado a menos 1. É aqui que ela tem voltada para cima. Fechado, não é? Escrever a mesma coisa. F tem a concavidade voltada para baixo em x pertencente a e elevado a menos 1, que é 1 sobre e, até mais infinito. E, finalmente, F tem ponto de inflexão em x igual a 1 sobre e. É este o ponto de inflexão. Basta dizermos aqui a abscissa do ponto de inflexão e está feito. Ok, mais 3 pontos para isto. Ok, próximo. Ok, qual o valor de limite? Ok, em que nós não sabemos a função f. Não sabemos a função f, nem é preciso saber. Porque tínhamos dado apenas a derivada da função f há bocado, não é? A função derivada de f há bocado era 2 mais ln. E nem é preciso saber, no fundo. Nós só temos é que perceber aqui, quando eles dão-nos isto está muito parecido a como é que se calcula a derivada da função por definição. Quando temos a derivada por definição, que é um limite, é isto que esquecemos às vezes, mas é um limite de um quociente incremental entre duas coisas, entre a mudança da função f, entre f de x e f de a, e a mudança das abscissas. Portanto, neste caso, está muito parecido. Já está a aparecer aqui f de x menos f de 1. Não é? Está a aparecer aqui uma coisa muito parecida. O que é que falta só aparecer? Fazer aparecer é x menos qualquer coisa, menos esse 1. Mas que está ali embaixo, ali, disfarçado. Porque aquilo é um caso notável, ali embaixo. É a mesma coisa, 1 menos x, 1 mais x. E neste sentido era mais ou menos dado, não é? Nós temos é que saber ali a definição de cor, que não está no formulário. Temos que ver que isto é a mesma coisa do que estar a dizer, e as propriedades dos limites, outra vez aqui em jogo. É a mesma coisa do que estar a separar isto em dois bocados. Isto está muito parecido já com aquilo. Falta-me só trocar ali a ordem do de baixo. Também não há problema, basta meter o menos atrás. Não é? Porque aquilo é equivalente a dizer menos x menos 1 vezes o limite de 1 sobre 1 mais x. Mas este menos não precisa estar aqui, pode passar para fora. Então fica menos o limite, quando x tende para 1, de f de x menos f de 1. X menos 1 vezes. Eu já podia ter calculado isto há muito tempo. É o limite de 1 sobre o mais x quando x tende para 1, que é 1 meio. E isto que está aqui é, por definição, a derivada de f no ponto 1. Este sim, nós já podíamos calcular. Porque sendo a derivada de f no ponto x 2 mais ln de x dividido por x, se não me engano, estava dado no enunciado, nós já tínhamos que agora fazer aqui a substituição de x por 1. E ln de 1 é 0. E, portanto, isto dá menos 2 vezes 1 meio, dá menos 1. Ok? E, portanto, resposta B, não é? Resposta B, se não me engano, exatamente. Aqui B. Ok? Próximo. Averiguo se a função g é contínua em x igual a 0. Ok? Contínua. É que temos de ver. Limites laterais à esquerda e à direita têm que coincidir. Não é? Não pode haver coisas deste tipo.
Isto é descontínuo. Há uma descontinuidade ali. Então, para não haver descontinuidade, temos que exigir que aconteça isto. Ok? Primeira coisa, lembrar-nos disto, não é? Ok, e então, como é que nós calculamos o limite quando o x tende para 0 menos? Se calhar vou começar por aí, não é? O limite quando o x tende para 0 menos da função g de x é só não nos enganarmos a ir ao ramo apropriado, é o amarelo, não é? É aquele amarelo ali que é quando o x tende para é negativo. Ali. E pronto, então fazer 1 mais seno de x é dividir por 1 menos e elevado a x. É este ramo que eu estou a utilizar. Pronto. Separar os limites, porque não está aqui a fazer nada, na realidade. E temos seno de x a dividir por 1 menos e elevado a x. Pronto, este é o momento em que substituímos o x por 0, não é? Substituímos o x por 0, aqui neste limite. E ao substituir o x por 0 vai-nos dar seno de 0. 1 menos é elevado a 0, mas seno de 0 é 0. É elevado a 0 é 1. E pronto, chegamos a esta indeterminação aqui, infelizmente, não é? E quando acontece isto do seno exponencial de x, muito provavelmente vamos ter que ir aqui, ao formulário. Limites notáveis. Qual é aquele que vai aparecer aqui mais parecido com o nosso caso aqui? É este. É de x menos 1 a dividir por x. Isto dá, tendo para 1. E está ali a aparecer o seno. E também aparece um limite notável no seno, quando o x tende para 0. Que é o seno de x a dividir por x. Que também tende para 1. Graças a Deus. Pelo menos é sempre parecido. Então, mas aqui no nosso nós não temos nada disso. Nós não temos nada disso. Mas temos muito parecido. Quando não temos e queremos que apareça, é precisamente isto. Nós fazemos aparecer essa coisa. Desde que eu não diga mentira nenhuma. O x corta com o x na mesma. Eu posso dizer isto. Não há mentira nenhuma. Aqui. Só o simples fato de eu meter aquilo que queria, que era... Eu queria que aparecesse um x em baixo do seno de x. E já está. E já posso separar. E já está, pelo menos este, não é? Pelo menos este, nós já conseguimos dizer que isto é 1. Pelo limite notável. Pelo limite notável, nós podemos concluir que é 1. Agora, o outro está um bocadinho trocado, não é? A ordem está um bocado trocada. Ali está é de x menos 1 em cima e na por cima a ordem também está trocada aqui em baixo. Mas não há problema, nós podemos meter como fizemos há bocado. Sempre que queremos inverter a ordem, inverter aqui a ordem dos termos, nós podemos meter o menos atrás. E o menos também não precisa estar aqui. Ele pode saltar para fora. Saltar para fora. E fazemos 1 menos limite quando o x tende para 0 menos de x sobre x menos 1. Já está muito próximo. Agora, usar as regras as propriedades dos limites, não é? Porque é 1 menos 1 sobre o limite. Quando o x tende para 0 menos de x menos 1 a dividir por x. Eu já saltei aqui alguns passos, não é? Mas este x, não é? Não precisa estar aqui em cima. Pode passar aqui para baixo. Não estamos a alterar nada, a fração nenhuma. É só ter atenção, não é? X a dividir por e de x menos 1 é a mesma coisa de 1 sobre e de x menos 1 sobre x. Porque na realidade aquele 1 ali em cima está 1 a dividir por 1. Então se eu... Não é só para recordar, não é? Se nós quisermos voltar outra vez ao início, podemos. Multiplicamos o x por 1, multiplicamos o e de x menos 1 por 1. E voltamos ao mesmo. Vão ver. Portanto, não disse mentira nenhuma. Eu já consigo dizer que este é o limite notável outra vez. E não tive que fazer conta nenhuma na cabeça. Não? Nós temos é que conseguir aplicar os limites notáveis. Fazer aparecer os limites notáveis. Que é 1. 1 menos 1. 0. Não é? Portanto, o limite à esquerda... O menos 1 a dividir por 1 dá 0. O limite à esquerda deu-nos 0. Este está feito. E quanto ao limite à direita do 0? Temos que olhar para o ramo de baixo. É este. O x ao quadrado é ln de x.
Ok, x ao quadrado é ln de x. Ok, primeira coisa, zero. Substituir o x por zero. Ao substituir o x por zero mais, não nos podemos esquecer que o LN tem este formato aqui. Sempre que ele se aproxima do zero mais, sempre que ele está a ir ali próximo do zero, ele está a cair neste precipício aqui, estão a ver? Ou seja, e está a tender para menos infinito. A função LN. Portanto, o moral da história é LN zero mais é menos infinito. Portanto, isto está-nos a dar aqui uma interminação outra vez. Interminação outra vez é porque eu vou ter que utilizar os limites notáveis outra vez. De alguma maneira. Portanto, fazer o quê? Fazer aqui uma mudança de variável. Porque o limite notável, o único que nos aparece no... Eu vou tentar aplicar este, não é? Pode até ser que nem seja, mas muito provavelmente vai ser este, porque o limite notável que nos aparece lá no Exame Nacional é aquele que tende o x tende para mais infinito. dln de x sobre x. Eles dizem que isto tende para zero, não é? Pronto. Dá para provar que dá zero, não é? Mas vamos acreditar neles, não é? Que o ln de x dividido por x dá zero. Pronto, mas neste, porque é que eu vou olhar para este? Porque aqui está um ln e nós também temos um ln. Mas, infelizmente, o nosso não está bem a tender para mais infinito como o deles. O nosso está a tender para zero mais. Mas, também não há problema. É nós só tentarmos reescrever aquilo, não é? Esta aqui se calhar mais complicada, não é? É, sempre que nós queremos passar de um zero mais para um infinito, muitas das vezes é aplicar esta substituição, y igual a 1 sobre x. Porque se aplicarmos y igual a 1 sobre x, se o x está a tender para zero mais, o y automaticamente tende para 1 sobre zero mais, que é mais infinito. Portanto, nós podemos converter este limite que está aqui para um y a tender para mais infinito. E pelo menos isto já está certo ali, o x a tender para mais infinito, já consegui. Agora, será que ajudou? Vamos ver. Se o y é igual a 1 sobre x, então o x é 1 sobre y. O x é igual a 1 sobre y, ou seja, 1 sobre y ao quadrado é ln de 1 sobre y. E agora, reparem que há uma multiplicação, está sempre aqui associada a uma divisão. Eu posso escrever assim desta maneira, 1 sobre y ao quadrado, não é? Não precisa estar ali a multiplicar, eu posso passar ali a dividir. E aquele ln de y, de 1 sobre y, é não nos enganarmos com as propriedades do ln. É ln de 1 menos ln de y. ln de 1 é zero também. Já o gráfico aqui dizia, ln de 1 anula-se em... O ln anula-se em 1. Ou seja, chegamos à conclusão que o limite... Chegamos a um limite notável. Estava disfarçado de limite notável. Só tem um quadrado a mais. Então, mas não há problema. Separamos. Assim, desta maneira. E já conseguimos dizer que este bocado aqui é o limite notável 1. Este tende para 0. Menos 1 vezes 0 dá-nos 0. Portanto, o limite lateral à direita e à esquerda tende para 0 também. Portanto, o que é que nós concluímos? É que o limite... falta-nos só ver, não é? Portanto, este era o primeiro passo, era o segundo passo. O terceiro passo, ver o quê? Ver que a imagem do G no ponto 0 dava 0. E deu. Portanto, chegamos à conclusão que, como só justificar assim, como o limite à esquerda e à direita coincidiu com a imagem do ponto, basta só escrever assim matematicamente, não é? Como isto acontece, G é contínuo em 0. Em x igual a 0. E está feito. Vão ver. Portanto, ou seja, o primeiro limite, aquilo que nós fizemos, valia quanto? 0 mais
1, 2, 3, 3, 5, 6 pontos. 6 pontos. Este aqui, 6 pontos. Chegar aqui, 6 pontos. O outro dava-nos mais uns 7 pontos. Ok. Mais uns 7 pontos. Chegar aqui. E pronto. E depois a conclusão, não é? A conclusão final, não é? É 3 pontos. Mais 3 pontos, esta coisa, este pedaço aqui. Tudo, já incluindo com o guia de 0, 3 pontos. Ok, portanto, a ideia essencial é tentar usar aqui os limites notáveis. Não é? Agora, a questão 10.2, estudo os extremos, não é? Não tenho espaço. Mas é estudo a função g contra a monotria e determine caso existam extremos relativos. Ok, apenas em 0 a mais infinito. Só neste bocado aqui. Só no azul. Portanto, é pegar só na parte azul e tentar estudar a função g contra a monotonia. Ok, puxar isto um bocadinho mais para baixo. Ok, e pronto, então fazer o quê? O 10.2, estudar a função g só quando o x é maior que 0, portanto. Só aqui estudar quanto à monotonia. Monotonia, primeiro passo, é derivar, não é? Nós sabemos que quando a função está a crescer é porque a derivada é positiva. A derivada tem que ser positiva, portanto, temos que determinar g de x e aplicar outra vez a regra aqui do produto. Não nos enganando aqui que derivar primeiro o primeiro, copiar o segundo. Copiar o primeiro, derivar o segundo. E usar aqui as regras que estão lá no formulário, não é? Derivada de x ao quadrado, 2x, não é? Esta também já fizemos não sei quantas vezes. E esta de 2x é ln de x mais x. Portanto, isto é a expressão, diria, mais simplificada, se calhar não, por 2 x de evidência. Quanto mais simplificarmos, melhor depois dali para o final. E agora, isto está derivada, valia-nos 4 pontos. Aplicar aqui a regra como deve ser. Segundo passo. A existirem extremos, tem que anular a primeira derivada, não é? Porque tem que acontecer uma coisa deste género, não é? Temos que atingir ali o topo da montanha. É por isso que nós estamos a derivar e igualar a 0. Porque ali naquele ponto, que é o máximo, não é? Não vai haver crescimento nenhum. Ela estagnou completamente. A derivada, sendo sinónimo de crescimento da função, tem que ser 0. Portanto, é por isso que estamos aqui a estudar a derivada e igualar a 0, não é? Pronto, então temos que resolver esta equação. Igualar x a 0 ou igualar 2 ln de x mais 1 igual a 0. O primeiro não pode ser, não é? Já chegámos a uma impossibilidade, porque reparem que o x era positivo, não é? Na função, isto só estava válido se o x fosse positivo. Já encontramos x igual a 0, isto é impossível. Este caso não interessa. Não interessa para nós agora. Então, o que sobrava era 2 ln de x igual a menos 1, ln de x igual a menos 1, e agora é a mesma situação da há bocado. Temos aqui este e, aqui escondido, ele passa para debaixo do menos 1 meio. Fica na base do menos 1 meio. E está encontrado o candidato outra vez agora. Não há ao ponto de inflexão, mas ao extremo. Ao máximo ao mínimo, ao maximizante ao minimizante. Pronto, é estes que agora estamos a fazer a primeira derivada, não é? Para ter a certeza, ok, este passo aqui, 3 pontos até chegar aqui. 3 pontos. É muito parecido, não é? Agora, quadro de sinal. Quadro de sinal para nós percebermos que aqui neste candidato deu 0. À direita do ponto é elevado a menos 1 meio. É muito parecido com o da bocado, este por acaso. Tínhamos é elevado a menos 1 meio aqui. Um que esteja ligeiramente à esquerda é o E elevado a menos 1, por exemplo. É mais pequeno. Um que esteja mais simples à direita é 1. E pronto, e substituir derivada de g no ponto E elevado a menos 1
que agora que está à esquerda, não é? Dele, vamos aqui atrás um bocadinho, recuamos e olhamos ali para o amarelo e percebemos qual é que é o sinal disto. É elevado a menos 1. 2 é elevado a menos 1. Mais 1. Isto dá uma coisa sempre positiva. Dá menos 2 mais 1. Dá negativo. Portanto, já percebemos que aqui, ou simplesmente calculando ali na calculadora, não é? Vocês põem isto na calculadora, veem que dá negativo, então significa que não há dúvidas. À esquerda do número dá negativo. Aqui está não definido. E à direita dele, vamos substituir por 1. 1 vezes 2 ln de 1 mais 1. Mas isto vai dar também 1, que vai dar positivo. Portanto, também não há dúvidas. Aqui deu positivo. Então, significa que a função está a crescer aqui. E depois está, decresceu. Como crescia e depois decresceu, aconteceu ali uma situação, ali como no gráfico. Está a crescer e depois decrescente. E depois de repente decresceu. Então, a única possibilidade é que encontramos ali um máximo. O máximo. O x. E não esquecer. Apresentar esta tabela dá-nos 5 pontos, ok, tudo bem. Mas temos que finalizar aqui. Dizer que agora o G é estritamente crescente. Porque eles pediam-nos os intervalos de monotonia, não é? Então nós estamos a dizer que G é estritamente crescente em x, portanto, a 0 até e elevado a menos 1 meio. É estritamente decrescente em x pertencente a e elevado a menos 1 meio a mais infinito. E tem um máximo. G tem um máximo em x igual a menos 1 meio. Que máximo é que é esse? Que não nos podemos esquecer. É substituir na função g elevado a menos 1 meio. Na função original. Que era x ao quadrado ln de x. É voltar aqui outra vez atrás. E substituir o x por e elevado a menos 1 meio quadrado ln de e elevado a menos 1 meio. E ficamos com e elevado a menos 1 meio. Ok, isto vai nos dar menos 2 menos 1 sobre 2 zero. Ok, mais 3 pontos. 3, 1 ponto para isto. 1 ponto para isto. Para os intervalos. Dar esta resposta final. E depois, curiosamente, 3 pontos para dar isto. Ok. Ok. Ok, nestes 3 minutos, fazer qual é o declive da reta tangente ao gráfico de G no ponto abscissa menos 1. Declive da reta tangente. Portanto, declive é a derivada no ponto menos 1. Mas de que ramo? Do ramo ali de cima. O que interessa é olhar ali para o ramo de cima. E derivar. Portanto, derivamos o primeiro. É um produto que está ali, não é? Então fazemos outra vez a mesma história. Derivamos o primeiro, copiamos o segundo. Copiamos o primeiro, derivamos o segundo. Ok, a derivada de x é 1, não há problema nenhum. A derivada do ln, temos de ter cuidado e aplicar ali a regra que está lá no formulário. A derivada do ln de u é sempre a derivada do a dividir por u. Sempre a derivada do que está lá dentro a dividir pelo que estava lá dentro. Neste caso, o que estava lá dentro era 1 menos x. Então vou derivar o que estava lá dentro primeiro e dividir pelo que estava lá dentro. A derivada do que estava lá dentro é menos 1. E, portanto, ficamos com isto. No final da história, ficamos com ln do menos x é dividido por menos x. Não vale a pena simplificar muito mais. Porque vamos ter que substituir, não é? O x por menos 1. Ao substituir o x por menos 1, vamos chegar à conclusão que temos ln de 2 mais 1 meio. Pronto. E isto é o declive. Temos que agora só ver qual é que é a resposta. Aqui. Não era preciso simplificar muito mais, era a resposta A. ln de 2 mais 1 meio. Ok, está ali. Ok, pronto. Mais, e o gráfico de G tem uma assíntota vertical. Tem uma assíntota oblíqua, aliás. Quando x tende para mais infinito, determina a equação reduzida dessa assíntota. Como é que fazemos? M primeiro.
Quando o x tende para mais infinito, de g. Quando o x tende para mais infinito, então temos que olhar para o ramo de baixo. É 1 menos 3x. 1 menos 3x. Agora, isto bloqueou, portanto fazemos 1 menos 3x é dividir por 1 menos e elevado a menos x, tudo é dividir por x. Não se esqueçam, não é? Que o m é sempre f de x a dividir por x. Ficar sem espaço. Ok. É sempre f de x a dividir por x, não é? Portanto, neste caso, é mais ou menos a mesma lógica, não é? Porque quando substituir o x por um infinito, vai-nos dar uma indeterminação, não é? Vai-nos dar infinito sobre infinito. Muito provavelmente. E então, temos que só tentar simplificar isto ao máximo. De maneira que conseguimos utilizar aqui limites notáveis. O e elevado a menos x está a bater aqui outra vez. Então que limite notável é que aparece no limite no formulário? É o limite quando x tende para zero. É elevado a x menos 1 é dividido por x. E isto tende para 1. Neste, eu não posso aplicar diretamente este, porque este é quando o x tende para zero e o nosso está a tender para mais infinito. Mas se calhar nem vamos ter que utilizar, reparem aqui, ok, estava a ser parvo, porque no fundo nós podemos fazer esta separação aqui. Reparem que o que está a causar aqui problemas de interminação é só este bocado aqui. Este é que está a dar infinito sobre infinito. Este não, este está a tender para zero. Não é? Quando o x tende para mais infinito, fica 1 menos e elevado a menos infinito. Tende para zero. Não é? Basta ao substituir 1 menos e elevado a menos infinito. E isto chega à conclusão que tende para 1, não é? Queria dizer. Isto tende para 1. Porque é elevado a menos infinito, tende para zero. E agora, isto é que está a trazer problemas, mas quando tem o termo o infinito sobre o infinito, em que são polinómios, é aplicar aquela regra outra vez, mais do décimo, não é? Já viram, se calhar, desde o décimo, que é, ou do décimo primeiro, aliás, que é escolher o termo maior grau em cima e o termo maior grau em baixo. Que neste caso é menos 3x. Corta. Isto está a tender para menos 3. É o declive. O declive é 3. Se o declive é 3 da reta oblíqua, o B vai ser f de x menos mx. Mas neste caso, sendo menos 3, é então não nos enganarmos aqui a fazer aqui as contas, a subtrair agora. É 1 menos elevado a menos x menos 3x. Mais, não é? Ao substituir vai ficar mais. Pronto. Quando é assim do B, geralmente tem que sempre fazer por tudo ao mesmo denominador, não é? Porque se não fizermos nada, vamos ter aqui infinito sobre infinito. Ou menos infinito sobre menos infinito. Vamos ter interminações. Portanto, temos que sempre fazer aqui por tudo, tentar meter tudo ao mesmo denominador, não é? E ao metermos tudo ao mesmo denominador, vamos ter isto. Não é assim? Exato. E agora, distributiva. Aqui, só para tentar simplificar ainda mais. E ficamos com 1 menos 3x mais 3x menos 3x é elevado a menos x. Tudo a dividir por 1 menos é elevado a menos x. Corta. Só para isto que eu tive aqui a meter tudo no mesmo denominador, que é para tentar agora perceber qual é que é este limite aqui mais facilmente. E reparem que é o limite do quociente. Ao substituirmos o x por mais infinito, não é? Em baixo vai tender para 1, não há problema, mas em cima tem este que está aqui. Tem este aqui verde, que é uma interminação. Este está infinito vezes zero.
Mas é muito parecido, não é? Reparem que é a mesma coisa do que estar a fazer isto. Agora, então, aplicando aqui os passos todos, o limite do quociente é o quociente dos limites. O de baixo já podemos livrar-nos dele, que vai dar 1. O de cima é 1 menos 3 vezes o limite de x é dividir por e de x. Eu posso dizer isto. Estava uma multiplicação, mas eu converti para uma fração. E tem x a dividir por e elevado a x. Este está muito parecido ao outro limite notável que está aí no formulário. Em cada passo aqui dos limites, ver se é possível ou não aplicar o limite notável. Aqui neste caso é. Só que a ordem está trocada. Está x a dividir por e elevado a x. Mas não é preciso. Eu posso inverter a ordem pelas propriedades dos limites. Posso fazer 1 sobre o limite de e elevado a x sobre x. Sendo este sim, não há dúvidas que é infinito. Pelo limite notável. Diriam só, recorrendo ao limite notável, isto dá infinito. 1 menos 3 a dividir por infinito dá 0, 1 menos 0, que dá 1. Portanto, está encontrado aqui o A e o B. O A e o B, não. O M e o B. Portanto, a equação reduzida da reta. Portanto, descobrir aqui o... Como é que eu ia dizer? A equação reduzida da reta era só dizer então isto. Menos 3x mais 1. É a equação reduzida da reta. Ok. Em que calcular o M... Pronto. Ou seja, valia 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14 pontos também, não é? Portanto, davam mais ou menos cada um metade, não é? Porque no final, apresentar a equação da reta, um ponto. Um ponto, ok? Os outros dava 6, 7 pontos ali para descobrir o M e o B. 6 pontos e depois aqui 7 pontos. Ok, portanto, e chegávamos aqui ao fim, ok, pronto. Ok, se não tiverem dúvidas, então até quarta. Até quarta. Só parar aqui.